Olá! Para você que não me conhece, meu nome é João Barbosa, eu sou fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, especialista em fisioterapia musculoesquelética e esportiva, e a aula de hoje é uma aula sensacional, porque a gente vai discutir sobre uma dúvida muito, mas muito clínica, né? Como diferenciar uma dor local no ombro de uma dor no ombro associada a uma alteração ou uma condição da cervical. Eu recebo perguntas como essa lá no meu Instagram, discuto sobre esse tema lá no meu Instagram quase todos os dias, porque as pessoas têm muita dificuldade em como diferenciar qual é a real causa da dor no ombro. Além disso, como o objetivo dessa aula é discutir sobre as diferentes formas de se avaliar as dores no ombro, a gente também discute sobre o real impacto da famosa alteração de padrão de movimento da escápula, o que a gente chama de discinese escapular. Então, se você curte esse tema, se você quer cada vez mais se tornar um especialista na reabilitação do ombro, esse é o tipo de aula que você não pode pular. Sem conversinha furada, corre lá na aula que ela tá top. E eu te encontro lá no final dela. Tem uma aula aqui para vocês, onde a gente vai discutir sobre qual é a real influência da discinesia escapular sobre as lesões de ombro, tá bom? E no meio da aula a gente vai discutir sobre o diagnóstico diferencial da cervical aplicado às lesões de ombro, tá bom? Então, muitos que me conhecem aí já sabem o quanto que eu gosto de estudar ombro, o quanto que eu gosto de falar sobre ombro, então é um tema que eu gosto muito de discutir e é um prazer poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Para a gente começar a desenvolver um raciocínio, a discinesia escapular, né, o conceito de discinese escapular, que seria uma alteração do padrão de movimento da escápula, quando a gente realiza um movimento de elevação do braço, ou flexão, ou abdução do braço, ele foi descrito, primeiramente, do ponto de vista biomecânico, como sendo algo que era relevante da gente avaliar quando o nosso paciente apresentava sintoma de dor no ombro. E esse conceito ele foi muito relacionado com o que a gente chama de síndrome do impacto do ombro. Então, a síndrome do impacto do ombro, por definição, né, ela é um termo que a gente chama de guarda-chuva, que ela aborda vários tipos de lesões ou de patologias em um termo só, né? Por isso que a gente chama, inclusive, de síndrome, né? Mas, por definição, o diagnóstico de síndrome do impacto do ombro ele é dado quando o indivíduo tem uma dor para fazer elevação do braço, num arco que a gente chama de arco doloroso, entre 60 graus de elevação e 120 graus de elevação. E conceitualmente, essa dor estaria acontecendo porque nós estaríamos tendo compressão das estruturas que estão entre o acrômio e a cabeça do húmero, né? E que isso, inclusive, poderia gerar até lesões um pouquinho mais graves, como, por exemplo, a ruptura do manguito. E aí, o conceito de discinesia escapular, ele foi desenvolvido no intuito de correlacionar uma alteração do padrão de movimento da escápula que poderia expor o acrômio numa posição mais próxima ali da cabeça do húmero e que poderia predispor ainda mais essa compressão e essa ruptura das estruturas que estão entre o acrômio e a cabeça do húmero, principalmente esse tendão aqui, que é o tendão do músculo supraespinal. E a gente vai, por isso que o nome da minha aula, né, discinesia escapular, o problema é o impacto, porque a gente vai entender ao longo da aula qual que é a real influência dessa alteração de padrão de movimento da escápula, no que a gente chama de síndrome do impacto do ombro, mas principalmente nas dores inespecíficas do ombro, nas dores em geral do ombro, tudo bem? O raciocínio dentro da avaliação do padrão de movimento da escápula, ele veio a partir do momento que a fisioterapia começou a deixar de ser uma profissão baseada num modelo de avaliação médico, que é o modelo que a gente chama de cinesiológico, e começou a migrar para um modelo de avaliação ou modelo diagnóstico que a gente chama de cinético funcional.
Então, na literatura, começou a se demonstrar que os testes clínicos provocativos de dor e os exames de imagem não eram diretamente proporcionais aos sintomas dos nossos pacientes. Então, ter um teste clínico positivo ou um exame de imagem positivo não necessariamente responderia os sintomas dos nossos pacientes. Mas o diagnóstico patocineziológico, ele caiu por terra exatamente pelo fato dos grandes pilares dele não responderem mais as nossas perguntas do ponto de vista de movimento, né? Da correlação entre o movimento e os sintomas do paciente. E a gente migrou para um modelo de avaliação, um modelo diagnóstico chamado de modelo cinético funcional, onde a gente continua levando em consideração as lesões estruturais, como por exemplo uma ruptura total do supraespinal, para definir o prognóstico do paciente, mas a gente não para por aí. A gente agrega a essa avaliação outros pilares e um destes pilares é a avaliação funcional, a avaliação do movimento. Então, dentro desses pilares, né, hoje a gente vai discutir bastante sobre a avaliação do movimento, apesar de existirem outros que eu vou citar aqui ao longo da aula, mas eu vou manter aqui o meu foco na avaliação do movimento porque o tema, né, é fixo aí dentro do que a gente chama de discinese escapular. Então, ali por volta dos anos 2000, os fisioterapeutas começaram a olhar para o movimento de uma forma mais específica, tentando identificar e correlacionar os sintomas com o padrão de movimento ou alterações nesses padrões de movimento. E a avaliação da discinesia ou discinese escapular, né, que seria a alteração do padrão de movimento da escápula, faz parte dessa mudança. E aí naquela época, né, e existe uma plausibilidade biológica para se realizar essa correlação, o Kibler, né, que foi um dos primeiros autores a discutir sobre esse conceito, ele colocou como que quando existisse uma alteração do padrão de movimento da escápula, o que seria essa alteração? Um excesso de descolamento desse padrão de movimento da escápula, com que isso fosse responsável por aumentar a compressão sobre essas estruturas entre o acrômio e a cabeça do húmero e que poderia inclusive gerar ainda mais sintomas ou ainda mais dor nos nossos pacientes. E aí, ao longo do tempo, foi se avaliando melhor como que essa avaliação poderia ser realizada e aplicada no dia a dia. Até que hoje, né, nós temos a avaliação do movimento como um dos pilares do que a gente chama de avaliação cinético-funcional. Inclusive, eu deixo algumas referências aqui para vocês, que vocês podem tirar print, de 4 principais artigos que eu utilizo como referência nessa aula, para que vocês entendam como que a avaliação cinético-funcional, o diagnóstico cinético-funcional pode ser aplicado nas lesões de ombro, tá bom? Mas eu vou focar aqui nesse artigo da professora Lori Michener, que foi publicado em 2015, porque ele consegue resumir muito bem, então de forma didática eu consigo explicar para vocês como que vocês conseguem aplicar esse modelo de avaliação no dia a dia de vocês, tá bom? Com relação às lesões de ombro. Então, a partir do momento que o seu paciente tem um sintoma no ombro, basicamente, do ponto de vista de diagnóstico médico patoanatômico, esse paciente vai ser separado em 4 grupos. A síndrome do impacto do ombro ou a síndrome do manguito rotador, né, a mesma coisa. O que a gente chama de capsulite adesiva, que é uma doença com perda progressiva da amplitude de movimento do ombro. E as instabilidades do ombro, como os 3 principais diagnósticos. E um quarto aqui que seriam outros que podem ser, por exemplo, diagnósticos como fraturas ou lesões mais graves, como, por exemplo, neoplasias e por aí vai, né? Só que o que eu acho mais interessante desse modelo é que a Lori Michener discute o que a gente chama de irritabilidade tecidual. Então, através da avaliação do nível de dor e do nível de incapacidade do paciente, ela divide esse paciente em 3 níveis.
alta irritabilidade e disfunção, ou seja, alta incapacidade e muita dor, muita sensibilidade ao movimento, moderada irritabilidade e incapacidade e baixa irritabilidade e incapacidade. E aqui é o primeiro ponto dentro dessa avaliação, desse modo de pensar voltado diretamente para o movimento, onde a gente começa a entender ou já definir quais são as condutas que a gente vai realizar posteriormente com o paciente. Então, um paciente que tem um baixo nível de irritabilidade é um paciente que responde muito bem a terapias ativas, ele vai suportar mais carga ali no início do tratamento. Diferente de um paciente que tem um alto nível de irritabilidade, ele está muito sensível. Normalmente esse paciente ele vai se beneficiar de condutas mais passivas, com um toque ali, só uma cereja do bolo nesse primeiro momento, de terapias ativas baseadas em movimento e por aí vai. E aí o que eu vou discutir com vocês a partir de agora é como que a gente pode definir se o paciente tem esse alto nível de irritabilidade ou esse baixo nível de irritabilidade, especificamente voltado para as lesões de ombro. E além disso, né, dentro dessa classificação do paciente, a gente tem a classificação ou avaliação de sintomas adjacentes, ou seja, identificar se existe um componente da cervical envolvido com a dor do ombro do nosso paciente, beleza? Então a primeira coisa, gente, que vocês têm que ter em mente é assim: por que o paciente está na sua frente quando ele chega na clínica? Esse paciente não está lá na sua clínica porque ele tem um diagnóstico de ruptura do manguito, porque ele tem um diagnóstico de hérnia cervical. O paciente não vai na fisioterapia por causa disso. O paciente só sai da casa dele, só deixa o trabalho dele, só chega mais tarde no trabalho por conta da fisioterapia, porque esse diagnóstico patoanatômico, esse diagnóstico médico, está tendo uma influência a nível pessoal, profissional, na vida dele. E essa influência normalmente está atrelada a um sintoma ou uma incapacidade. Então a primeira coisa que você tem que identificar no seu paciente é por que ele está na sua frente. E se você fizer essa pergunta diretamente para ele: ô seu João, por que o senhor está aqui? Por que fez com que o senhor sentasse aqui na minha frente hoje? Você vai entender qual é o impacto desse sintoma ou dessa incapacidade na vida dele. E é exatamente aí que você vai focar na avaliação. Então o primeiro passo é identificar por que ele está lá. Ele vai falar assim: nossa, eu tô aqui porque, cara, eu não consigo dormir mais. O meu ombro não deixa eu dormir à noite. Eu tô aqui porque, todo final de semana eu jogava vôlei com os meus netos. Agora eu não consigo jogar vôlei com os meus netos mais. E era tão bom, me divertia com eles. Eu tô aqui porque eu não tô conseguindo trabalhar e a minha família daqui a pouco vai passar fome. E eu preciso do meu ombro para ficar puxando a alavanca na fábrica que eu trabalho lá, sei lá, e eu não consigo fazer isso mais. Daqui a pouco os caras vão me mandar embora e eu não vou conseguir tomar conta da minha família. O paciente vai chegar na sua frente por causa disso, não é por conta de uma ruptura do manguito, não é por conta de uma hérnia cervical. E é exatamente o impacto desse sintoma, dessa incapacidade que você tem que levar em consideração para iniciar a sua avaliação. Isso tem relação com o que a gente chama de queixa principal, né? A gente aprende isso desde a faculdade. E uma outra coisa que eu gosto de fazer com relação às atividades é ouvir o paciente para entender realmente qual é o impacto desse sintoma na vida dele. E eu peço para que ele elenque, né, 3 atividades que ele realizava no dia a dia e que ele não realiza mais por conta dos sintomas. E normalmente o meu objetivo quanto fisioterapeuta, já que a fisioterapia é uma profissão baseada no movimento, que tem o intuito de devolver função aos pacientes, às pessoas, é exatamente entregar de novo a capacidade de realizar essas atividades para o meu paciente. E para a gente sair um pouco da subjetividade dessas atividades, eu acho interessante pontuar o nível que ele tem de dificuldade para realizar essas atividades no dia a dia dele. Uma pontuação de 0 a 10 mesmo, parecido com a escala visual analógica de dor, mas eu não pergunto com relação à dor, eu pergunto com relação ao nível de dificuldade, sendo que 0 é nenhum e 10 é a maior dificuldade do mundo. Tudo bem? A partir disso a gente começa a entrar na avaliação, né, específica, onde vocês já estão cansados de ouvir isso, né, identificar
lesões graves, né, que são as bandeiras vermelhas. Exames de imagem podem ser importantes nesse processo, mas eu não vou gastar muito tempo aqui. Mas também identificar aí qual é o nível do seu paciente com relação à influência aí de fatores psicossociais, como por exemplo depressão, distúrbios psiquiátricos, ou principalmente nas dores do ombro, como já existe uma literatura um pouco mais robusta com relação a isso, identificar qual é o nível de autoeficácia do paciente. Então, nas lesões de ombro, quanto menor o nível de autoeficácia do paciente, maior a chance de cronificação. Então, avaliar não necessariamente com nenhuma escala específica, mas com perguntas simples mesmo, de que como que ele lidaria com um sintoma doloroso se isso acontecesse no dia a dia dele, para você entender um pouco o padrão de comportamento dele. Isso faz muita diferença já para você saber como que você vai abordar esse paciente. E aí dentro desses fatores psicossociais, a escala tampa de cinesiofobia é uma das ferramentas que vocês podem utilizar na avaliação. De novo, para sair de uma avaliação que é realizada no escuro e entrar numa avaliação com valores mais objetivos, definições mais objetivas, tá bom? Infelizmente, a escala tampa não tem valores de corte, não tem valores de mudanças mínimas detectáveis como algumas outras que eu vou mostrar para vocês daqui para frente, mas é uma escala que você pode utilizar, por exemplo, com o seu paciente antes e depois do tratamento, e ela vai te dar uma ideia aí do quanto que ele evoluiu com relação especificamente ao medo de se movimentar, né, que é o que a gente chama de cinesiofobia. Falando um pouco sobre esses fatores aí psicossociais que podem influenciar. Então, os dois principais, para a gente não se estender muito aqui, cinesiofobia e nível de autoeficácia, o quanto que aquele indivíduo consegue lidar com seus sintomas por si só, certo? Evoluindo na avaliação, a gente vai entrar aqui agora dentro do que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, o primeiro passo é você identificar onde o paciente refere dor. Então, se o seu paciente tiver dor no ombro e além dessa dor no ombro, ele referir dor em alguma dessas regiões que vocês estão vendo aí no meu slide, na cervical, na região do ombro ou, por exemplo, uma dor entre as escápulas, você já vai suspeitar de uma influência da cervical sobre os sintomas do ombro. Não só de uma dor no ombro local. Então, parece que você tem um envolvimento da cervical com esses sintomas do ombro. Não significa que a dor no ombro vem da cervical ou é originária da cervical, mas você pode ter uma relação entre elas, tá? Às vezes, uma dor independente da cervical, uma dor independente no ombro, mas quando o seu paciente referir, além de dor no ombro, uma dor na região dos dermátomos aí da cervical, que vocês estão vendo no meu slide, a gente começa a ligar um alerta ali para a possibilidade de uma dor cervical relacionada a uma dor no ombro. O início dessa diferenciação pode estar relacionado à palpação. Com relação à cervical, né, a palpação ali da musculatura que sai da cervical, como por exemplo trapézio superior ou chamado da trapézio descendente, né? A musculatura extensora da cervical, assim como a musculatura anterior, como por exemplo esternocleidomastoide ou até mesmo em alguns casos algum músculo envolvido ali na articulação temporomandibular, como o músculo temporal, masseter. Então, se o paciente referir dor nessa região da cervical, é interessante você palpar essas estruturas. Além, lógico, da palpação clássica do ombro aí que vocês estão vendo no meu slide, como rotadores externos, deltoide, bíceps, cabeça longa, que pode estar envolvido nos sintomas locais do ombro, beleza? Quando você encontrar o envolvimento dessas estruturas da cervical relacionado a uma dor no ombro, é interessante você aplicar um questionário que se chama de DN4. É um questionário que tem como objetivo principal diferenciar a característica da dor cervical, tá bom?
realizando uma diferenciação entre dor nociceptiva e dor neuropática. Dificilmente, gente, vocês vão ter uma dor isoladamente neuropática e uma dor isoladamente nociceptiva. Mas através desse questionário, você pode tentar identificar um padrão da dor, tudo bem? Então, como que ele funciona? Ele tem 4 questões simples, onde você pergunta para o paciente qual é a característica da dor, se ela é em queimação, ou em frio ou em choque. Então você vai pontuar ali sim ou não, de acordo com essas perguntas. Se tem a presença de um ou mais desses sintomas na área da dor, como formigamento, sensação de agulhada, de dormência ou de coceira, e aí você vai ticando ali sim ou não. Se a dor tem uma ou mais das seguintes características, como por exemplo, hipoestesia ao toque ou hipoestesia a uma picadinha ali de algo pontiagudo, como por exemplo uma agulha, se ele tem diminuição da sensibilidade, ou se esse paciente se refere piora da dor quando você faz uma escovação ali no local onde ele refere a dor. E aí você tem para dor neuropática um score a partir de 4, onde para cada item positivo você vai gerar uma pontuação de 1. Então se você tiver mais do que 4 sims nessas perguntas, você tem um padrão mais neuropático. Se você tiver menos do que 4 sims, né, você tem um padrão mais nociceptivo, ou seja, mais relacionado a uma dor que não tenha envolvimento neural. Então, dores que tenham envolvimento neural, elas têm maior chance de ter uma relação ali com uma compressão cervical, por exemplo. Então, você já começa a direcionar o seu raciocínio para onde você vai levar a sua avaliação. Além disso, existe uma escala específica para a cervical, que é o Neck Disability Index. Então, se vocês quiserem também aplicar uma escala de incapacidade da cervical para o seu paciente, vocês podem utilizar essa referência aí do Chad Cook, tá bom? Mas eu só faria a aplicação dessa escala quando eu definisse que existe realmente uma influência da cervical sobre os sintomas do meu paciente. E para fazer isso, existe um cluster, ou seja, uma combinação de testes que quando o seu paciente refere dor no ombro e associado a essa dor no ombro, ele refere dor em algum desses locais da cervical, você aplica esse cluster. Esse cluster ele tem uma associação entre sintomas clínicos e a avaliação de testes especiais. Então, o primeiro pilar do cluster é que o paciente, quando tem um envolvimento cervical, ele vai ter uma amplitude de movimento de rotação da cervical menor do que 60 graus do lado dolorido. Então, se a minha dor é do lado direito, eu vou ter uma restrição de movimento para o lado direito. Além disso, o teste de Sperling, que é esse teste aqui, ó, onde você faz compressão cervical, só que com a inclinação para o lado doloroso. Quando for positivo, você vai anotar mais um ponto aí dentro do cluster. Quando que esse teste seria positivo? Quando você tivesse piora dos sintomas ali do seu paciente. Teste de distração, quando for positivo você anota mais um pontinho dentro do cluster. E esse teste é positivo quando você fizer a distração da cervical e o paciente referir alívio do sintoma. E além disso, você pode associar a realização desses testes à realização de testes neurodinâmicos, como os testes neurais, né, do nervo mediano, nervo ulnar e do nervo radial. Quando o seu paciente tiver pelo menos 3 destes sinais clínicos positivos, você bate o martelo de que existe uma influência da cervical sobre os sintomas do seu paciente. Tudo bem? E o prognóstico de um paciente que tem dor no ombro e tem uma relação desta dor com a cervical, ele é pior do que o prognóstico de um paciente que tem dor no ombro isolada. Então, uma dor inespecífica do ombro, é esperado que o paciente, né, o prognóstico de melhora dele é entre 3 a 6 meses. Por exemplo, uma tendinopatia do manguito, uma dor no ombro relacionada ao manguito rotador ali isolada. Quando você tem envolvimento da cervical,
principalmente se você tiver uma dor há mais do que 3 meses, né? O paciente se apresentou para você com uma história clínica da dor maior do que 3 meses, com maior do que 3 meses de duração e com sintomas psicossociais envolvidos, por exemplo, esse prognóstico ele pode variar aí de 6 meses até 1 ano, 12 meses. Beleza? Por isso que é muito importante fazer essa diferenciação, né? Fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. E aí, pessoal, faz parte do diagnóstico diferencial, né? Não necessariamente da cervical, tá bom? Então, esses aqui são os testes principais e as características clínicas que eu descrevi para vocês quando vocês quiserem avaliar se existe uma influência da cervical sobre os sintomas do ombro. Mas faz parte do diagnóstico diferencial avaliar também não só, né, os sintomas e as incapacidades, mas a capacidade que o paciente tem de se movimentar, né? E quando a gente fala de membro superior em geral, não tem como você não levar em consideração a influência do símbolo do membro superior, escápula e clavícula, sobre os movimentos do ombro, né? Isso daí é impossível. E aí dentro desse modelo biomecânico, muito se discutiu sobre a influência da escápula e da clavícula com relação aos sintomas do ombro. E aí, como eu falei para vocês, lá em 2003, o Kibler descreveu o que a gente chama de sick scapula. Sick, em inglês, significa doente, né? Então, essa descrição do Kibler quis nos demonstrar lá em 2003 o que seria uma escápula doente, né? Ou seja, o que seria uma escápula que poderia ter uma relevância nos sintomas de dor no ombro. E ele caracterizou como uma escápula doente, ou seja, uma escápula que poderia ter uma influência sobre os sintomas de dor no ombro, principalmente com aquele raciocínio que eu falei para vocês de aumentar a sobrecarga ou a compressão sobre as estruturas que estão abaixo do acrômio, como uma escápula que tivesse um posicionamento onde ela estaria mais inferiorizada, como vocês estão vendo aqui a vermelhinha, ó, mais abduzida e mais rodada para cima do que um posicionamento que seria considerado normal. E isso faria com que a borda inferior da escápula ficasse mais proeminente, tanto do ponto de vista estático, tanto quanto quando realizado aqui a avaliação de movimento, de rotação para cima da escápula, que normalmente a gente faz a avaliação da discinese, né? Realizando o movimento de elevação do braço, assim, ó. Então, o Kibler, lá em 2003, ele discutiu que quando um indivíduo tivesse, por exemplo, um padrão como essa nadadora aqui tem, onde você vê a escápula com um padrão todo desordenado do movimento, onde você observa a proeminência, principalmente da borda inferior aqui da escápula dela, de que isso seria o que a gente chama de uma escápula doente, ou o que a gente chama de discinese escapular, uma alteração do padrão de movimento da escápula, tudo bem? E que isso poderia influenciar nos sintomas de dor no ombro, né? E aí, em cima desse raciocínio, começaram a sair vários trabalhos que inclusive segmentaram, por exemplo, qual era a alteração de movimento da escápula e como que isso poderia estar associado à dor no ombro. Então, se você tem uma diminuição da rotação para cima da escápula, quais seriam as estruturas que poderiam ser responsáveis por isso? Se você tem uma diminuição da inclinação posterior, né? Você tem um excesso de inclinação anterior da escápula, quais seriam as estruturas responsáveis por isso? Se você tem um excesso de rotação interna da escápula, um excesso de abdução da escápula, quais seriam as estruturas que poderiam ser responsáveis por isso? Só que começou a se observar na literatura que essa avaliação da discinese, dessa forma que ela é realizada aqui, era muito difícil de se quantificar o quanto que essa alteração de padrão de movimento acontecia durante o movimento. Porque é uma avaliação totalmente subjetiva, né? Então, dentro desse modelo de avaliação de se avaliar e como que a escápula se comportava, inicialmente,
você diferenciava em 3 tipos. Tipo 1, quando você via uma proeminência muito grande da borda inferior, o tipo 2, quando tinha uma proeminência muito grande da borda medial, e o tipo 3, quando você tinha uma proeminência, né, excessiva da borda superior. Só que eu poderia avaliar essa paciente aqui e falar que ela tem um tipo 1. A Ana poderia olhar e falar que seria um tipo 2. Outros de vocês poderiam olhar e falar que é o tipo 3. E ninguém estava errado, porque a gente está fazendo uma avaliação visual, é subjetivo. O que você vê é a realidade. Então, por esse problema, em 2013 foi realizado um consenso onde se definiu que a avaliação da discinesia escapular, né, deveria ser a interpretação da avaliação, na verdade, deveria ser realizada da seguinte forma: quando você observasse um padrão muito exacerbado, assim, ó, como esse, de descolamento da escápula, você definia que existia a discinese. Se você não observasse um padrão tão exacerbado assim, que saltasse aos olhos, que chamasse tanta atenção, você definia que não existe a discinese. Então, a gente saiu de uma classificação bem específica, como essa, por exemplo, que você segmenta o padrão de movimento, e agora a gente leva em consideração um modelo de classificação onde você define sim ou não. Tem discinese ou não tem. Tudo bem? Mas ainda existe a dúvida se a avaliação da discinese e também a tentativa de modificação do padrão de movimento da escápula, se isso é relevante para a melhora dos sintomas dos nossos pacientes. Ou se isso, por exemplo, influencia no prognóstico do paciente, ou se isso é uma causa de dor no ombro ou até mesmo de dor cervical. E até hoje, galera, ninguém conseguiu comprovar que ter discinese, ou seja, uma alteração do padrão de movimento da escápula como essa moça tem, é um fator de risco para se desenvolver dor no ombro. Ou, por exemplo, dor cervical. Assim como, se o meu paciente tem dor no ombro ou dor cervical, não é necessário se modificar esse padrão de movimento para que você observe uma melhora dos sintomas do paciente. Dentro dessa linha, a professora Paula Ludwig, em 2019, ela teve como objetivo em colocar à prova aquela teoria que eu falei para vocês de avaliar se a discinese, ou seja, a alteração do padrão de movimento da escápula, está correlacionado com um aumento da compressão das estruturas subacromiais. Então ela, através de exames de imagem, avaliou indivíduos que apresentavam uma alteração do padrão de movimento da escápula e comparou com indivíduos que não apresentavam essa alteração. O que ela caracterizou como uma alteração? Quando os indivíduos que ela avaliou apresentavam diminuição da rotação para cima da escápula, que é uma das alterações consideradas como uma discinese, né, uma alteração do padrão de movimento da escápula, e que por teoria, né, se a escápula não roda para cima, você teria uma maior compressão aqui do acrômio sobre a cabeça do húmero, ela colocou isso em prova. Ela avaliou nos movimentos de elevação do ombro, em várias amplitudes, desde 0 graus até 140 graus de elevação do braço, em qual amplitude você tinha maior proximidade entre o acrômio e a cabeça do húmero, ou seja, em qual amplitude você teria mais impacto. E ao contrário do que a gente sempre imaginou, existe mais proximidade entre a cabeça do húmero e o acrômio quando você está com o braço mais próximo do corpo. Ou seja, tem mais impacto no ombro quando você está com o braço mais próximo do corpo do que quando você está com o braço mais elevado. Coisa que a gente sempre imaginou ao contrário, né? Que aqui seria uma posição de mais impacto ou pior e que aqui seria uma posição de maior alívio. Então, um mito ela já quebrou com esse trabalho, demonstrando que o impacto do ombro ele acontece mais em amplitudes menores do que em amplitudes onde o nosso paciente normalmente refere dor, que são as amplitudes maiores. Nessas posições onde o paciente refere dor no ombro,
você tem menos proximidade entre o acrômio e a cabeça do úmero. A distância entre eles é maior, ou seja, menos impacto. Esse é um dos pontos interessantes desse trabalho. E o segundo ponto interessante é que ela não identificou diferença estatística significante entre a proximidade do acrômio e a cabeça do úmero nos dois grupos. Então, tanto quem tinha discinese quanto quem não tinha não apresentaram diferença entre a proximidade do acrômio e a cabeça do úmero. Olha que interessante. Então, ao contrário do que a gente imaginava e do que a biomecânica preconizava, né? Ter uma alteração de padrão de movimento da escápula, que nesse caso aí era a diminuição de rotação para cima, não foi algo que aumentou o impacto sobre a cabeça do úmero, ou seja, o impacto sobre as estruturas subacromiais. E aí a gente começa a pensar se realmente a avaliação da discinese, né, como a gente está acostumado a fazer, pedindo o paciente elevar o braço, é algo ainda relevante de ser realizado. Por quê? Quando o meu paciente não tem dor e ele tem a discinese, isso não é considerado um fator de risco. Não quer dizer que ele vai desenvolver dor ao longo da vida pelo fato de ter uma alteração desse padrão. Assim como, se o meu paciente tem uma alteração desse padrão e ele tem dor no ombro, para melhorar a dor no ombro dele, eu não preciso modificar o padrão de movimento. Eu consigo melhorar a dor no ombro dele com outras condutas, como por exemplo, com uma exposição gradual ao movimento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, hoje não existe nada na literatura que sustente a avaliação do padrão de movimento da escápula, a não ser que o seu paciente seja um atleta de arremesso superior. Então eu, por exemplo, que trabalho com um público voltado para fisioterapia esportiva, ainda continuo avaliando a discinesia nos meus pacientes por conta de alguns trabalhos, esse é um dos mais robustos que existem na literatura, que demonstraram que quando o atleta de arremesso apresenta um aumento uma alteração do padrão de movimento da escápula associado à diminuição de mobilidade de rotação do ombro e diminuição de força de rotadores externos do ombro, que a combinação desses três fatores é um fator de risco para desenvolver dor no ombro. Então, nesse público, eu acredito que ainda vale a pena avaliar para traçar um perfil de risco. Mas no nosso público, às vezes das clínicas, de indivíduos que são sedentários ou que realizam atividades laborais, trabalham só com o ombro, então não praticam esporte, não tem tanta exigência assim, essa avaliação não tem grande embasamento. Tanto porque não consegue traçar um perfil de risco para que o paciente tenha a possibilidade de desenvolver uma lesão no futuro, assim como não é efetivo como uma base para que eu faça uma modificação de movimento para melhorar os sintomas dele. E aí, né, vocês devem estar falando assim, beleza, João, tá bom, mas e o que você faz? Como que eu entendo o impacto, né? Falei para vocês que é importante a gente avaliar, né, e levar em consideração a influência da escápula nos movimentos do membro superior e por aí vai. Então, como que eu entendo o impacto da escápula, da clavícula, do símbolo do membro superior nos sintomas dos meus pacientes? Eu entendo que a escápula, a clavícula, assim como as vértebras torácicas, né, o tórax, eles têm uma relação e uma influência com o que a gente chama de cadeia cinética, como estruturas através principalmente da sua musculatura, que vão fazer a transmissão de forças desde o membro inferior até o membro superior nas atividades funcionais dos nossos pacientes. Então hoje eu continuo sim realizando um trabalho de recrutamento da musculatura escapular num paciente que tem dor cervical, que tem dor no ombro, mas não com o objetivo de tentar modificar o padrão de movimento dele, mas sim para diversas atividades que eles possam realizar no dia a dia deles, sejam atividades de elevação, como essa primeira, seja em atividades de empurrada,
de puxada, ou até mesmo gestos um pouco mais complexos, como esse último, na tentativa de melhorar a capacidade do meu paciente para realizar a transmissão de força sobre o membro superior, membro inferior até o membro superior, que é o que normalmente os nossos pacientes fazem no dia a dia, né? Ah, não falei que você ia ficar até o final? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou muito e vai fazer diferença na sua prática clínica e no seu estudo com relação à reabilitação das lesões do ombro. Então, ó, de verdade, o mais importante de tudo, manda esse link, manda o link dessa aula para pessoas que você conhece que vão curtir esse conteúdo também e que esse conteúdo também vai fazer diferença na vida delas, beleza? Compartilha, porque a gente precisa fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível para que a gente consiga botar a fisioterapia no patamar onde ela jamais esteve. Além disso, clica no botão de curtir e se inscreve no canal, porque toda vez que eu postar um conteúdo parecido com esse, o YouTube vai te avisar, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, eu te vejo lá, um beijão, até mais!